Usar uma tríade para explicar esse assunto: feminilidade, liderança e igreja. Ser feminina é diferente de ser feminista. Simone de Beauvoir ensinava que a mulher não deveria ser submissa a nenhum homem, seja na esfera religiosa ou secular. Porém, a Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que a mulher foi criada como uma auxiliadora, mas o verbo no hebraico não indica uma sujeição como a dos escravos aos seus senhores. É submissão de amor e cuidado. Deus ordenou ao homem que cuidasse de tudo e que também desse nome às criaturas, ou seja, um papel de liderança logo no início da criação. Porém, isso não indica que a mulher perdeu seu papel no plano de redenção. Após a queda no Éden, Deus prometeu que a partir de Eva viria o Messias, mostrando a sua importância em gerar sementes para as próximas gerações até o surgimento do Cristo. Apesar do pecado que cometeram, Deus chamou primeiro Adão e não Eva, pois o papel de liderança e responsabilidade estavam sobre seus ombros e não de Eva. Ser feminina é entender seu papel como mulher, sem perder a essência estabelecida por Deus. Elizabeth Elliot afirmou: uma verdadeira mulher compreende que o homem foi criado para tomar iniciativa e ela age sob essa premissa. É questão de atitude. Estou convencida de que a mulher que compreende e aceita com alegria a diferença entre o sexo masculino e o feminino será, sem fingimento ou cuidado expressivo, feminina. Agora, falando sobre liderança, podemos encontrar muitos problemas culturais na época em que Paulo escreveu as suas cartas. Sobre a liderança na igreja, Paulo escreve: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Em Éfeso, onde Timóteo era pastor, havia uma prática muito comum nos templos pagãos, onde mulheres lideravam os rituais em favor da deusa Ártemis. Na mitologia grega, era a deusa da caça, da natureza selvagem, do parto e da virgindade. Havia sacerdotisas que prestavam culto à deusa Ártemis e derramavam sangue no altar como oferenda de adoração. Timóteo sabia muito bem sobre esse paganismo se entrasse nas igrejas. Aliás, estava muito bem claro para Timóteo e Paulo sobre a ordenação feminina, pois os dois vinham de tradições judaicas e sabiam o que a lei dizia sobre a mulher liderar. Paulo culpa a mulher por não ter obedecido a Deus no Éden, por isso que a impede de exercer liderança e autoridade sobre o homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo escreve à igreja de Corinto: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Em Corinto também era típico a liderança de mulheres nos cultos pagãos à deusa Afrodite. As prostitutas usavam seu dinheiro para oferecer em nome de sua deusa. Além disso, por ser uma cidade portuária, era muito comum o sincretismo religioso na cidade. As prostitutas raspavam a cabeça e ficavam vagando nas ruas em busca de peregrinos, e uma certa porcentagem do valor arrecadado era oferecido à deusa Afrodite. Por isso que Paulo recomenda que as mulheres casadas e cristãs usassem véu. A igreja de Corinto era a mais problemática de todas, e Paulo é bem claro com a sua ordem: a mulher não deve ensinar, nem exercer autoridade sobre seu marido. Não é uma recomendação aqui, é um imperativo. Agora, falando sobre a igreja, precisamos entender alguns pontos importantes. Alguns acreditam que Raquel era pastora, portanto, a mulher também pode exercer o pastorado feminino. Mas não é bem assim. Raquel, na verdade, cuidava do rebanho de animais do seu pai Labão. Então, ela não exerceu nenhuma função sacerdotal ou espiritual sobre o povo. Outros acreditam que Débora é exemplo de liderança, mas ela também não exerceu liderança espiritual sobre o povo. Isso seria contradizer a própria escritura. A primeira pastora reconhecida oficialmente foi Clarissa Danforth, da denominação batista de livre-arbítrio, em 1815. Depois surgiram outras ordenações com mais frequência. No Brasil, a primeira pastora foi em 1947 em uma igreja pentecostal. Então, até o século XIX, não havia pastora ordenada oficialmente. E durante a onda do feminismo, nos anos de 1960 e 1980, essa onda cresceu. Cresceu como o verão no inferno. Igrejas neopentecostais, tradicionais e pentecostais surgiram com uma nova forma de ler as escrituras e resolveram ordenar pastoras. Após as ideias de Simone de Beauvoir invadir a Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e França, o feminismo ligado ao liberalismo tomou conta desses países. Portanto, ordenar pastoras no século XXI é uma forma de atualizar a Bíblia e implantar uma nova teologia.
Se aceitamos a ideia de que a mulher pode ser pastora, estamos desobedecendo os princípios de liderança da igreja e chamando Deus de mentiroso.